turma, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos falar sobre os principais textos que têm características argumentativas. Mas e aí? Quem tem medo da redação do Enem? Quero ver se você tem coragem de dizer, hein? A expectativa de aprendizagem com este vídeo, nesta aula, é que você reconheça os principais textos argumentativos e identifique o contexto e a função argumentativa de cada texto. Antes de mais nada, é bom ter em mente que, quando falamos de textos argumentativos, eu tenho textos que representam os gêneros orais e textos que representam os gêneros escritos. Em relação à argumentação, o gênero que representa o texto oral é o debate. Temos aí o debate político, que acontece cerca de 2 em 2 anos, porque temos eleições para prefeito, para presidente, para governador. Então, de 2 em 2 anos, as emissoras, as rádios, as TVs fazem um debate que nós chamamos de regrado. Por que regrado? Há regras, para que cada um coloque a sua opinião, cada candidato responda as perguntas que o outro candidato está fazendo. Tem sempre um mediador para que não haja confusão, na hora de um expor, para que também um não fale mais do que o outro. Então, de 2 em 2 anos, nós temos esse debate político. Ele é um debate regrado público, então toda a população pode assistir, e ele faz com que a pessoa que vai votar tenha aí uma forma de conhecer quais são as intenções desse candidato. E, a partir deste debate, a partir das argumentações que cada um traz no debate político, o eleitor vai decidir em quem votar, fazendo aí uma escolha mais consciente. Então, se você já está em idade de votar, antes de colocar o seu voto na urna, assista aos debates, participe. No que diz respeito ao gênero escrito, nós vamos falar de 4 gêneros: o artigo de opinião, o editorial, a carta argumentativa e a dissertação argumentativa. Lembrando que todos esses gêneros textuais que estamos falando neste vídeo, eles têm o objetivo de argumentar, de trazer uma opinião sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Vamos falar um pouco sobre o artigo de opinião. O nome já está dizendo, Ele é um artigo que ele traz a opinião de quem está escrevendo a respeito de um determinado assunto. E a circulação desse artigo de opinião, ele é feito em espaços como colunas de jornais, blogs na rede, para que haja uma abrangência maior de pessoas a ler aquele artigo, aquela opinião de quem está escrevendo. Não há uma estrutura formal muito rígida no que diz respeito ao artigo de opinião, nem números de parágrafo, muito menos preocupação rigorosa com a escrita. No entanto, ele deve ser adaptado ao veículo que ele está circulando. Então, se eu coloco o meu artigo de opinião em um blog em que eu sei que o meu receptor é um grupo mais jovem, eu vou adequar essa linguagem a esse receptor. Então, a estrutura, a preocupação com a linguagem, ela é flexível quando a gente fala em relação ao artigo de opinião. Flexível no sentido de você adequar ao local que vai ser publicado aquele artigo. Joinha? Já o editorial, ele é um texto que ele é considerado jornalístico. Porém, todo texto jornalístico, nós sabemos, deve ter uma imparcialidade. O jornalista não deve colocar a sua opinião. O diferencial em relação ao editorial, comparando ao texto jornalístico, embora ele também seja um texto jornalístico, é exatamente que há um espaço em que a publicação deste editorial reserva para a opinião do seu grupo de editores. Então, os editores, quem está construindo esse gênero textual, ele coloca ali a sua opinião a respeito de assuntos
na maioria das vezes, polêmicos e muito tratados na atualidade. Então, o editorial, ele é um texto que ele é jornalístico, mas ele foge um pouco à característica que nós conhecemos do texto jornalístico, porque há um espaço em que a publicação reserva para que se coloque opinião a respeito. Por isso, o editorial é um gênero textual opinativo, argumentativo. E a carta argumentativa? O nome já está dizendo, é uma carta. Se é uma carta, ela obedece a toda a estrutura de uma carta. Tem vocativo, tem corpo do texto, local, data, assinatura, despedida, tudo que uma carta tem. Porém, o conteúdo dessa carta tem o objetivo de convencer alguém por meio de argumentos, mas argumentos fundamentados, não são achismo, tá? Eu acho que isso aconteceu. Não, tem que ter embasamento teórico para você colocar ali o seu argumento. Com base no seu argumento, você vai tentar convencer o receptor dessa carta de algo, tá? O nível da formalidade, assim como outros gêneros textuais, vai depender de quê? Do local onde eu estou publicando essa minha carta argumentativa, tá? Lembrando que quanto menos intimidade com o leitor, com quem vai ler, mais formal essa carta deve ser. Então, se você tem pouca intimidade com quem lerá essa carta, haverá um distanciamento um pouco maior. E a dissertação argumentativa, hein? Aquele gênero textual pedido na maioria dos vestibulares e concursos no Brasil, entre eles o Enem, o tão temido Enem, ou não, né? Então, a dissertação argumentativa é aquele texto com aquela estrutura bem fixa que nós já sabemos, muito pouco maleável, em que se coloca ali uma postura crítica em relação a determinada questão, sem que se marque linguisticamente a sua pessoalidade. A dissertação argumentativa é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão, e é comumente pedido que o candidato escreva a sua dissertação, defenda a sua opinião, a sua ideia em, no máximo, 30 linhas. Em 30 linhas, você precisa convencer um leitor dentro da temática polêmica que estiver sendo proposta a você naquele momento, ok? Então, a dissertação argumentativa, outros vestibulares pedem, não é só o Enem. E para finalizar, vou deixar aí com vocês uma questão. Você sabia que a argumentação pode aparecer nos jornais? Existe um gênero textual chamado carta do leitor. A carta do leitor é um gênero, é uma carta que obedece a todas as estruturas que uma carta tem. Mais uma vez ressalto, sendo carta, tem que ter local, data, vocativo, corpo do texto, assinatura, tudo bonitinho. Só que a carta do leitor, ela é publicada em jornais, revistas, em que há a possibilidade do leitor se expressar, colocar a sua opinião a respeito de alguma publicação que tenha sido feita. Então, nesse gênero textual, você coloca opiniões a respeito de reportagem de edições anteriores ou sobre assuntos atuais. Então, a carta do leitor também é um gênero textual, ok? Então, meus amores, em relação aos textos argumentativos, por enquanto é só. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau! 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없어.